Oi gente, tudo bom? Terceiro vídeo do Diário de Leitura do Conde de Monte Cristo. Hoje nós vamos falar dos capítulos 6 a 11. Então, recapitulando, nos primeiros 5 capítulos nós conhecemos Edmond, um marinheiro, vai se tornar capitão, vai se casar com a Mercedes, porém, durante seu almoço de noivado, ele é preso e acusado de ser bonapartista. Então, assim como o capítulo 5 se abriu com um almoço de noivado, nós abrimos o capítulo 6 com outro almoço de noivado. Dessa vez, do lado rico da cidade. E aqui nós conhecemos a filha do Duque de Saint-Méran, a Renée, que vai se casar com um rapaz chamado Gerard de Villefort. Então nós estamos num ambiente altamente aristocrático e, claro, monarquista, que apoia o atual governo, do rei Luís XVIII, que apoia o retorno dessa monarquia, que acha que Napoleão foi a pior coisa que podia acontecer. E o nosso menino, Villefort, ele tem 27 anos, mais ou menos, né? Ele é magistrado e, no momento, ele é o substituto do procurador do rei em Marsella. Isso vai ser importante. Então, além de ser ainda jovem e ambicioso, vocês estão percebendo um padrão, Todos os jovens são ambiciosos aqui nesse mundo, eles têm alguma coisa para provar, sejam eles burgueses ou aristocráticos. E o Villefort, ele tem uma mancha no seu passado que não é exatamente culpa dele, que é o fato de que seu pai era girondino, ou seja, de um partido que apoiou a ascensão de Napoleão. Tanto que ele usa outro nome, O nome que o pai dele usa é Noirtier, e ele usa de Villefort. E ele é lembrado constantemente, dessa mancha no passado dele, principalmente pela sua futura sogra, monarquista convicta, que fala pra ele, você tem que ser severo com esses bonapartistas aí, viu? Porque seu pai era girondino, então você não pode escorregar. Você tem que ser severo, você tem que ser, guilhotina neles. Apesar da monarquia ter sofrido bastante com a guilhotina, então isso seria um pouco irônico. A ironia, a hipocrisia, o que vocês quiserem. Essas palavras para monarquias. A Renée, por sua vez, que é a noiva do nosso menino Villefort, ela já é mais de boa, até porque ela é a jovenzinha, é bem como o de uma mostra às jovens mulheres, Ela é jovem, então ela é ingênua, ela tem um coração bom, então ela fala, olha, Villefort, é claro, eu sou monarquista, somos todos monarquistas neste belo salão aqui, na minha casa, mas você, como magistrado, por favor, seja justo e compassivo nos seus julgamentos. E o Villefort, encantado com ela, Ele tá apaixonado, é engraçado, ele fala, o narrador, fala que o Villefort estava apaixonado racionalmente pela Renée. Então, quer dizer, é o máximo que um homem, com a ambição e com a frieza que ele tem, ou que ele procura demonstrar, pode fazer. Ser apaixonado de uma maneira racional. Então, eles estão lá, no almoço, discutindo coisas normais que monarquistas discutem. Eu acho. Não sei. Não conheço monarquistas. Quando, enfim, ele recebe um chamado de que alguém foi detido na delegacia, pela polícia. E aí o que acontece? Lembram que eu disse que ele era substituto do procurador do rei? Pois é, o rei não está em Marsella, o procurador do rei não está em Marsella, então quem é responsável por julgar esta pessoa que foi detida? O nosso menino substituto Villefort. E ele é um personagem complexo, gente, porque ele tem esse desejo, como a noiva dele quer, de ser compassivo, de ser justo nos julgamentos, mas ao mesmo tempo ele tem essa ambição. E ele sabe e ele é capaz de passar por cima dos outros para atingir os seus objetivos. Então ele chega lá e vai interrogar ninguém menos do que o nosso menino Edmond, claro. E ele tem uma boa impressão, uma boa primeira impressão do Edmond, porque ele é vivaz, ele fala, se expressa bem, ele é honesto, ele fala o que tá na cabeça dele mesmo. Mas ele também demonstra que ele tem alguma inteligência ali dentro dele, apesar da ingenuidade. O Villefort pergunta pra ele quais são as inclinações políticas dele, a pergunta capciosa nesse momento. E aí o Edmond vira pra ele e fala, eu só tenho 19 anos. Eu amo meu pai, eu respeito meu chefe e eu adoro a minha noiva. O resto não sei de nada. E aí ele fala da tal da carta que ele deveria entregar em Paris a um homem chamado Noirtier. E aí o Villefort já começa, o coração do Villefort já começa a palpitar, não tá certo isso. E aí, como os pertences do Edmond já foram revirados, ele tá com a carta ali na frente dele, O Villefort lê a carta, ele quase tem um troço ali na frente do Edmond, e aí ele fica, mas você não falou disso pra ninguém, Você tem certeza que ninguém mais sabe dessa carta,
E você também não sabe quem é esse Noirtier, né? Esse tal de Noirtier. E aí o Edmond, né, inocente que é... Não sei quem é, não sei... Falando a verdade, né? Ele realmente não sabe quem é Noirtier nesse momento. E ele não sabia o conteúdo da carta também, porque como uma pessoa honesta, o que ele não fez? Não abriu a carta pra ver o que estava escrito. Aí, detalhe, até esse momento, o Edmond, ele não sabe do que ele tá sendo acusado ainda. E aí o Villefort, se fazendo de muito amigo, queima a carta. Ou seja, ele destrói a evidência, teoricamente, da culpa do Edmond, mas muito mais, é claro, da culpa do próprio pai. Afinal, aquela carta poderia arruinar toda a carreira... Bom, ia levar o Noirtier à morte, com toda certeza, e arruinar a carreira do Villefort, arruinar o casamento bom dele, né? E ele fala pro Edmond não mencionar a carta pra ninguém. Muito bem, nosso menino passa a noite na prisão, o Villefort vai pra sua bela casinha, como se nada tivesse acontecido, mais ou menos, porém um pouco tenso ainda, né, claro. E aí, nosso menino Edmond, no dia seguinte, sem explicação nenhuma, colocam ele num barco e levam ele para um lugar chamado Chateau d'If, que é tipo uma prisão famosíssima e assim, todo mundo sabe que vai pra lá pra não sair mais. E aí ele não entende muito bem o que tá acontecendo e ele também não raciocina, na verdade, né, sejamos honestos, mas ele até agora, primeiro ele não sabe do que ele tá sendo acusado e ele não sabe que tipo de complô é esse contra ele, ou se o Villefort fez alguma coisa. Ele ainda tá tipo, mas ele é meu amigo, ele demonstrou tanto ser meu amigo, quem iria querer me machucar? Aí ele é jogado em uma prisão e ele exige ver o governador, né? Ele quer pelo menos saber do que ele está sendo acusado. Ele não fala nem que ele é inocente, ele fala, eu não sei do que eu estou sendo acusado, eu só quero um julgamento nesse momento. O carcereiro fala pra ele que não vai rolar, ele tenta ameaçar o carcereiro, tenta dar uma despertinha ali, e aí o que acontece? Ele é jogado numa prisão mais funda ainda, tipo, fundo do poço subterrâneo do castelo, assim, acabou pra ele. Muito bem, voltando ao nosso menino Villefort, pra ele ainda não acabou, né? Ele precisa se assegurar de que vai dar tudo certo, de que ele vai sair bem dessa história. Então o que ele faz? Ele pede para o seu futuro sogro, que tem uma influência, mandar uma carta para Paris para que ele consiga ver o rei. Inclusive a Mercedes vai até ele em um momento e ele até sente alguma culpa, sabe? A gente vê que existe uma humanidade lá. Eu pessoalmente não consegui odiar o Villefort completamente, mas ele fala que já tá fora das mãos dele e mente pra ela e acabou. Vida que segue. E aí ele fala uma frase maravilhosa, quer dizer, o narrador fala, né, ele estava pensando uma frase sensacional que é: ele sacrifica o Edmond para salvar seu pai culpado. Quer dizer, o que é a vida de um marinheiro, um pobre, um Zé Ninguém, perto do que ele pode alcançar? Então, assim, melhor sacrificar esse coitado e deixar o pai dele lá com os problemas dele do que, né, correr o risco de perder o cargo e o casamento. Muito bem, agora nós vamos para o máximo de realeza que é possível chegar. Estamos em Paris, estamos no palácio. O rei está conversando com um dos seus mais próximos lá, sei lá, o Duque de Blacas. E o Duque é uma pessoa claramente preocupada, né? Ele tá tipo, ai, mas, né, a situação é instável agora, não sei o que. E o rei tá tipo, paz, tá tudo bem, tô no poder. É isso que tá acontecendo agora, nada mais importa. Até que chega o chefe de polícia, que... o que dizer? É uma pessoa incompetente, pra dizer o mínimo. E fala que o Napoleão tá de boa, tá lá quietinho na ilha de Elba e ninguém vai mexer com ele não vai mexer com ninguém, tá tudo ótimo. Nesse momento entra o nosso menino Villefort falando que precisa conversar urgentemente com o rei, porque ele prendeu um homem que tinha uma mensagem verbal para entregar em Paris a um bonapartista, cujo nome ele não disse. Veja bem. Aí o rei começa a ficar um pouco preocupado, né, gente? E só pra deixar a mensagem mais clara ainda, nosso querido chefe de polícia incompetente volta nesse momento e avisa que recebeu uma mensagem que Napoleão, que deixou Elba, está se encaminhando para a França. E aí o rei fala, né, como assim? Você é incompetente, não sei o que, dá uma bronca enorme. E aí vira pro Villefort e fala, você é maravilhoso, perfeito, vai sair daqui com uma medalhinha, parabéns. Obrigado pelas informações e acabe com esse homem. Muito bem. Villefort volta para o lugar onde ele estava ficando em Paris e recebe a visita de seu pai. E assim termina o capítulo 11. Bom, então nessa sequência de capítulos que eu falei agora, a gente sai do âmbito burguês,
que naquele momento significava ser pobre, né, dos marinheiros e pescadores e pessoas que vivem de comércio ou vivem de nada, e passamos para o âmbito da monarquia, com marquises, duques e até o nosso querido rei Luís XVIII aparecendo. E é claro, a personagem mais importante de todos desse momento, que é o Villefort, que é mais uma peça, se não a mais importante, pelo menos em termos de autoridade, a mais elevada, né, a mais... é essencial para garantir que o Edmond vai ficar naquele buraco pro resto da vida mesmo. E aí a gente vê que a monarquia não é tão diferente assim, né, dos nossos queridos burgueses. Eles também têm festas de noivado, eles também têm essas preocupações políticas e, principalmente, eles também têm ambições e olham sempre para o próprio umbigo primeiro. E eu acho interessante traçar um paralelo, né, entre o Edmond e o pai dele, e o Villefort e o pai dele. Porque tudo que o Edmond faz pelo pai é por amor mesmo, porque é uma pessoa que ele considera muito, que ele tem um respeito, que ele se importa. O Villefort, por sua vez, inclusive usa outro nome, né, que não o que o pai usa, já que o pai dele não é uma pessoa muito bem vista entre os monarquistas, mas na hora do aperto, ele escolhe salvar o pescoço do pai. Claro que por causa dos seus planos para o futuro, da sua ambição, do seu casamento, e não por amor, porque ele acha que o pai é maravilhoso, porque ele acha que o pai é inocente, digamos, porque não, ele sabe que o pai foi girondino, que o pai é bonapartista, que o pai não pensaria duas vezes antes de fazer alguma coisa impulsiva, idiota, para ajudar no retorno de Napoleão. Então ele salva a vida do pai para salvar a própria pele. Então é isso, no próximo vídeo eu estou planejando falar dos capítulos 12 a 15. São só 4 capítulos, mas acontece bastante coisa, né? A gente tem uma acelerada no tempo, digamos assim. Então tem algumas coisinhas importantes para frisar. Como sempre, me contem aqui embaixo o que vocês estão achando, deixem perguntas, façam comentários. E por hoje é só. Tchau!